Oiê! Sejam muito bem-vindos ao Pode Agir, esse podcast para mulheres prósperas, abundantes, que querem mudar a sua mentalidade, querem continuar com essa mentalidade de crescimento, acelerando seus negócios. Então sejam muito bem-vindas. E vocês sabem que as convidadas desse podcast sempre são grandes convidadas, e hoje em especial a gente está com uma aqui que tem múltiplas facetas e tem histórias incríveis para contar pra gente. Então, depois da vinheta, vocês vão descobrir quem é. Uma salva de palmas para Jessi Lima! Jessi, obrigada por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por contar a sua história pra gente. Seja muito bem-vinda à nossa casa. A nossa casa é feita de mulheres prósperas e abundantes como você, né? Não só de dinheiro, mas de dinheiro também, mas muito de mentalidade, de espírito. Eu acredito que você é essa mulher. Ah, que bom. Jaciara, eu estou muito feliz com o convite de estar nesse ambiente de mulheres prósperas, de mulheres virtuosas. Eu estava dando uma olhada nas mulheres que já participaram aqui e eu me senti muito honrada de fazer parte desse hall de mulheres tão seletas. Olha aí, tá vendo, gente? Vocês valorizem esse podcast, essas mulheres, que a hora delas é cara, viu? Então, curtem aí, comentem, manda pras amigas. Mas vamos lá, Jessi, tava te contando, né, que elas assistem só com amigas, com o esposo. Então, se apresente pra ela quem você é, quem é a Jessi, por trás aí dos 144 mil seguidores, dos cachorros, das patas, da política, muitas coisas. Então, é bem isso, né? Essa mulher de algumas habilidades, muitas habilidades. Tem gente que fala assim, mulher, tu vai de 0 a 100 assim tão rápido, como é isso? Uma hora tu tá aqui, outra hora tu tá ali assim fazendo outra coisa, nada a ver, né? Então, eu venho do empreendedorismo, então eu tenho isso muito forte comigo. Eu tenho 34 anos e praticamente a minha vida inteira foi empreendendo. Sim. Né? Essa mente inquieta, que sempre querendo vivenciar, ter experiências, aprender, que eu tenho uma sede de aprendizado muito grande, né? E de conhecer pessoas, de entender a mente das pessoas, eu também tenho essa ânsia em mim. Então, eu sou cristã, de berço, praticante, a fé que me move. Sou casada, meu marido tá ali maravilhoso, Roberto Veloso. Uma salva de palmas para o marido que está aqui acompanhando. Sempre é dos bastidores. Ele não gosta muito de aparecer, é low profile. Olha, se fosse fácil, eu virava a câmera aqui pra ele aparecer, mas não tá. Jéssica, você falou uma coisa interessante, que você vai do 0 a 100. E que você tem várias facetas no seu Instagram. E não vai nem não era nem um tema que estava aqui para começar, mas já que está aqui fresquinho na memória. E quando a gente fala em marketing digital, sempre tem essa história do nicho, da persona. Como que tu consegue contar tudo isso, todas essas histórias no teu Instagram? Jaciara, isso para mim foi um desafio por muito tempo. Porque eu também sou uma estudante de marketing digital, eu estudo marketing já há mais de 10 anos, né? Eu sei fazer edições, os meus vídeos sou eu mesma quem gravo, legal, quem edito, porque para não ficar naquela dependência de uma outra pessoa, sim, até porque a minha mente agoniada não permite. Ela tem nem tempo. Sabe, dominante, colérica. Olha a social media ali escutando isso. Social media, sou social media das amigas também. Tá, as amigas se aproveitam, filho, você não tá entendendo. O negócio é bravo. Então, os doutores em marketing, sim, né, sempre tentaram nos colocar muito isso. Você tem que falar, você tem que ter um nicho, E eu tentei me enquadrar, só que assim, não dá pra mim amarrar as minhas asas, pra mim dizer, você tem que ser só isso. Porque, assim, eu entendo que a rede social, apesar de ser um recorte da nossa vida, eu acredito que tem que ser um recorte real. Sim. Não dá pra ser um personagem. Então, eu não vivo 24 horas por dia a Jessi empreendedora, eu não vivo 24 horas por dia a Jessi que tá dentro da chácara cuidando de planta, dos cachorros, fazendo mudinha. Eu não vivo 24 horas também a Jessi dona de casa. Então, eu vivo um pouco de cada. A Jessi missionária, a Jessi política. Então, o que eu tento trazer, e eu fico muito feliz de que hoje as mulheres, tipo, você me aborda, me vê dessa forma, me reconhece dessa forma como multifacetas. E é sempre isso que eu busquei trazer para as mulheres. Você pode ser muitas coisas, você não tem que se limitar a estar dentro de um quadradinho, ter suas asas amarradas. Sim. Ah, mas eu já tenho 34 anos, e aí? Tá nova. Sabe?
Então, assim, eu tenho essa sede de aprender. Por exemplo, eu tô agora aprendendo confeitaria. Adoro. Confeitaria, que eu sempre gostei de bolos, eu tenho um paladar muito doce, né? Mas eu sempre tive vontade de aprender a arte da confeitaria. Muito além de um bolo, mas a parte artística da pintura, do glacê, do chantilly, das cores. Eu chego numa loja de confeitaria e os meus olhos saltam. Aí você fala, meu Deus, o que tem a ver confeitaria? E as pessoas, eu não sei, eu acho interessante quando alguém me fala como é que me veio. O que será que passa na cabeça das pessoas quando ela vê tanta coisa assim? Uma hora ela tá com um sapo, outra hora ela banha o cachorro, outra hora ela tá em cima de um trio elétrico discussando, outra hora ela tá na TV dando entrevista, outra hora ela tá aqui fazendo meme, dançando. Mas é bem isso, sabe? De trazer realmente um pouquinho de cada coisa, porque nós somos seres completos, né? E complexos também. Sim, eu já ia falar isso. Você tem esse perfil mais criativo, mais comunicativo, mais influente. Não parece, mas eu tenho um perfil mais conforme. Eu sou conforme, sou mais não analítica. parece. Sou mais analítica, sou mais racional. Então eu gosto, assim, das coisas mais organizadas na minha mente. Mas eu confesso que, assim, eu acho o máximo quem explora isso, sabe? Quem explora suas multifacetas. Eu tava no podcast com a Vangi, arquiteta maravilhosa, e a Vangi falou que a mãe dela trouxe um ensinamento para ela, que ela traz para ela e passa para as filhas dela, que não há nada mais poderoso do que o estudo mais o trabalho. E você é essa pessoa que gosta de aprender, que gosta de estudar e de trabalhar. E eu acredito que isso às vezes falta muito em nós, mulheres. Eu tenho 37, você tem 34, pode não parecer, mas essa faixa dos 30 anos é onde pode tudo acontecer na sua vida. Se você acha que você já tá, tô velha, já tenho 30 e tantos anos, não. Agora é a hora que você tá mais pronta para ser você mesma. Sim. Porque você já passou por todas aquelas dores ali da adolescência, dos primeiros amores, já passou essa fase de você, enfim, né, se resolver, saber quem você é. Então você tá mais bem resolvida, tá mais madura. Então você tá mais pronta para você testar muitas coisas. E quando ela falou isso, eu disse, nossa, é muito isso, porque eu sou essa mulher que gosta de estudar. O meu perfil natural, ele traz isso do aprendizado sistemático. Eu tenho um valor teórico altíssimo. Então, quanto mais você estuda, que você coloca em prática, mais você consegue agir. E você tem uma frase no seu Instagram bem estampada, que é o impacto sem mimimi, não é isso? Conteúdo de impacto sem mimimi. Conteúdo de impacto sem mimimi. Então, fala pra gente o que é esse sem mimimi, que eu super me identifico. Isso vai muito de encontro com isso que você falou, né? Que a gente chega numa idade que a gente já não se importa mais com o que as pessoas pensam. E muito daquela frase, quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém. Sim. Você não fala pra ninguém. Então, isso é um processo, porque eu entendo que cada ano da nossa vida, um ano a cada 2 anos, algumas coisas precisam ser ajustadas. Então, você começa a ter novos hobbies, você começa a gostar de outras coisas que antes você não gostava. Você pode mudar de ideias, né? Exato. E quando você começa a mostrar isso para as pessoas que te acompanham nas redes sociais, para os seus seguidores, isso começa a dar uma balançada. Alguns começam a sair, outros começam a chegar. Sim. E a gente que vive, né, na rede social, que vende o nosso trabalho, o nosso serviço na rede social, isso às vezes é muito preocupante. Só que hoje eu lido com isso muito bem. Sim. Exatamente disso, de você ter com quem falar. Você fala para um determinado público. Então você fala com as pessoas que gostam do seu jeito autêntico. Que gostam, que gostam de ver você no seu dia a dia. Exatamente. E se não gostar, tá tudo bem. Follow e tá tudo bem. Enquanto um sai, outro chega. E é melhor que saiam 10 e que fique um que se identifica com você do que ficar 10 que ocupando o espaço. Falando mal de você. E não gera engajamento, recebe o teu conteúdo e não gosta, não curte. Sim. Então, acho que é muito disso também. Olha aí, então, conteúdo de impacto sem mimimi. Aqui a gente usa o hashtag sem mimimi, mas a nossa imersão é a mulher que age, né? E o que a gente entende, o que é uma mulher que age? É a mulher protagonista, a mulher autorresponsável, a mulher que ela não tem nem tempo de reclamar, porque ela tem que fazer acontecer, porque ela é mãe, ela é empresária, enfim, tem os colaboradores. Então, quando você coloca mimimi demais na sua vida, o que é o mimimi, gente? É as histórias, muitas vezes, que você conta pra tirar a responsabilidade que só você pode tomar na sua vida. Então, a gente diz hashtag sem mimimi. A gente tem uma blusa. Pega lá, Anne, pra me mostrar aqui pra eles. Tem uma blusa, hashtag sem mimimi, que essa blusa faz um maior sucesso. Por quê? Porque elas se identificam que muitas vezes elas ficam com esses mimimis e tiram elas do sucesso delas. E o mimimi é muito de você se importar com a opinião de quem não é relevante absolutamente nada na sua vida.
Sabe, o que que eu vejo? O comportamento das redes sociais. A pessoa, ela vai no teu Instagram, ela faz um comentário maldoso, ela joga um hate em você. Depois, em 2 segundos, ela joga hate em outra pessoa. Num dia, ela jogou hate em 20 pessoas. No final do dia, ela nem lembra o que foi que ela falou. E você tá lá no seu travesseiro chorando pelo hate que a pessoa jogou em ti. Porque você acha que é sobre você, só que ela é a pessoa que faz isso com todo mundo. É o caminhão de lixo que sai jogando lixo por onde ele passa. Então, assim, eu trabalhei muito isso na minha mente. Hoje eu dou valor demais aos hates, eu amo, I love hate, porque eles ajudam no engajamento, sabe? E assim, eu vou de 0 a 100 também nesse nível, porque eu consigo debater um conteúdo de nível altíssimo, intelectual, mas eu também consigo ativar meu modo quinta série. Então os hates vão lá e eu dou um quinta série que eles se conhecem. Essa menina é doida? Vou sair daqui e deixar ela. Então dificilmente um hate ele debate. Ele fala uma besteira, eu comento uma besteira maior ainda e ele não volta. Entendi. Olha aí, vou aprender com isso. A pessoa... É o que a gente fazia muito na escola. Apelido, sabe a questão do apelido? Só pega se você se chatear. Se importar. Se você não se importar, é a mesma coisa, é o hate. Entendi. O hate, ele só fica se você se invocar. Se você não se invocar, ele foi embora. Aprendam, gente. Vocês estão se importando por besteira, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, você falou uma coisa muito bem. Eu vou pro debate político, eu faço isso, eu faço aquilo. E você tem a sua história na política. E eu tava olhando teu Instagram e disse, que massa, ela tá em cima do trio elétrico. Ela tá numa missão deitada no chão. E ela tá no monte fazendo jejum e oração. Mas eu quero saber muito dessa faceta política. Por que você entrou na política? O que você acredita assim, que o nosso mundo, o nosso Piauizão tá precisando? A política me escolheu, porque eu não venho de uma família política, eu não tive convivência política, eu não tinha amigos políticos, então eu sempre estive dentro do comércio. Então, 2020, pandemia, o comércio fechando, todo aquele desespero, e muita gente sem saber o que ia fazer da vida. E aí também, paralelamente a isso, a gente já enfrentava uma crise lá na região do Grande de Seu, que era onde eu empreendia na época. Sim. Então, muitos amigos comerciantes fechando as portas por conta de questão de infraestrutura da avenida que funcionava o comércio, a avenida principal do Disseu. Então, eu já estava ali meio que no embate, né? Aquela no meio dos movimentos, dos ônibus, sim, exatamente. Pronto. Então, foi uma coisa que a política ela me escolheu. Eu não entendia como que a política funcionava, eu não entendia absolutamente nada ali de como que funcionava uma eleição. Legal. Mas eu fui convidada para disputar a prefeitura de Teresina, porque acho que me viram, né, com esse perfil ali de liderar, de estar à frente dos movimentos, de ter coragem de se posicionar. E eu fui, mas assim, eu fui realmente sem saber onde que eu estava me metendo. Eu ali com 29 anos de idade, isso só dentro de 2020. 5 anos eleição atrás. de 2020. Eleição para a prefeitura. E eu era a 13ª colocada no ranking. Eram 13 candidatos e eu era a 13ª. E terminei a eleição em 3º lugar, com 50.221 votos. Foi aí que você ficou muito conhecida também. Fiquei, e assim, foi algo muito doido, porque do nada você começa a ver sua foto em todo lugar, você começa a ver as pessoas falando de você, de bem, de mal, você vê histórias sendo criadas com seu nome, narrativas criadas numa velocidade muito grande, mentiras, calúnias, histórias para deturpar a sua imagem, para te difamar realmente. Então, assim, foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Para os 29 anos, e eu não tinha ninguém para me mentorar ali naquela época. Pronto, já é despertar. E tu já era assim, bem posicionada, tu já entendia. São 5 anos nessa jornada política, mas eu não diria que de maneira tão intensa, porque eu nunca tive mandato, apesar de ter sido secretária. Sim. Eu fiz parte do primeiro escalão da Prefeitura de Teresina como secretária de Economia Solidária. Legal. 2021, 2022, onde a gente trabalhava com os micro e pequenos empreendedores, né? Fomentando a economia, fazendo feiras nos bairros para desenvolver a economia, concedendo crédito através do Banco Popular de Teresina. Legal. Uma secretaria bem pequenininha, né, que a gente conseguiu levar ela para a 3ª mais bem avaliada da gestão. Uau. Então, assim, consegui me movimentar muito mesmo com pouquíssima estrutura dentro da secretaria. Fui muito criticada por ter aceitado estar dentro da gestão, que foi uma gestão realmente que teve muitos percalços, sim, muitas críticas. Mas, Jaciara, eu entendo o seguinte, que a gente, para transformar o meio, a gente precisa ter coragem. Sim. A gente precisa ter coragem de ir onde os outros não têm coragem de ir. A gente precisa ter coragem de fazer a nossa própria história, de fazer escolhas que não agradam a muitas pessoas. Então, assim, mas você não deveria ter ido, mas eu fui. Entrei e saí pela porta da frente. Eu tenho um trabalho prestado, não respondo a nenhum processo por corrupção, por desvio de verba, por improbidade administrativa.
fiz. Mas você sabe que a política, principalmente a política no estado do Piauí, ela é uma política que como é que eu posso dizer? É uma política tradicional, onde só tem espaço quem já vem de uma família política, quem tem muito dinheiro. E não é o meu caso, eu venho de uma família simples, de empreendedores de bairro, sem muitos mentores para me auxiliar, então eu tenho aprendido com meus erros e acertos dentro da política. E o que é que tu acredita que fez você sair ali de 13º até terceiro? Falar com o coração. Sem dúvida nenhuma. Falar de forma que as pessoas consigam entender. Retratar, de fato, a dor do piauiense, a dor do teresinense, sabe? Esse, eu acho que foi o principal feito. Falar de maneira simples, realmente... A minha dor, ela representava a dor de muitas pessoas, de muitos pequenos empreendedores ali que estavam passando necessidade, que estavam vendo seus negócios falirem na pandemia e tendo as suas portas fechadas, sem saber como ia pagar os seus funcionários, sem saber como ia colocar comida dentro de casa. E de ter coragem de enfrentar o sistema sem amarras, sabe? Sem medo de contra-ataques, de retaliações, sem rabo preso, exatamente isso. E me diz uma coisa, você se destacou muito ali no meio dos empreendedores ali do Disseu, então você tem uma história de empreendedorismo, né? Conta pra gente como que foi essa tua história. Então, eu venho de uma família, né, de comerciantes, o meu pai sempre foi comerciante, então eu nasci praticamente dentro do comércio. Com meus 7, 8 anos eu já estava ali com meu pai, na mercearia dele, ajudando, vendendo. Muita gente que acha que eu falo muito por conta da política, não é. É por conta do comércio, realmente, lógico, do próprio temperamento, do próprio perfil comportamental. Sim. Mas também o comércio ajudou muito nisso, porque eu estava sempre em contato com pessoas, né? E aí, ali por volta dos meus 15, 16, 17 anos, meu pai faliu, teve que fechar o comércio dele, graças a Deus ele está muito bem hoje, mas foi uma fase bem difícil. Você trabalha com o quê? Material de construção. Legal. E meu pai, ele tem muita garra, assim, para se reerguer, para ir atrás daquilo que ele acredita. Sim. Ele sempre viveu muito pro trabalho e ele acho que é a maior referência para mim. Sim. Não, quando eu vejo a história de uma pessoa que ela faliu e ela se reergueu, ali tem muita garra. Porque a grande maioria das pessoas que passam, apesar de ser comum no meio do empreendedorismo, né, você dever ou fechar um negócio, porque só vai acertar quando você testar muito. Tem muita gente que deixa isso de lado, ou ela se abala emocionalmente. Então, só pela história dele, com certeza ele é uma pessoa que tem muito ao que ensinar. E tem um grande empresário influenciador no Brasil, que eu não vou citar nomes para não gerar polêmica, mas ele diz algo que é muito interessante, que quando ele falou isso me deu um start na cabeça. Ele falou, eu só faço negócios com empresários que já faliram. Sim. Isso para mim é muito forte, porque a falência, ela toca muito no teu ego, ela toca muito ali na tua identidade. Na tua identidade, no teu alicerce, na tua base. Então você olha e tem aquela sensação, meu Deus, eu perdi tudo. Sim. Você sabe que não tem algo mais forte, uma força propulsora do que alguém que perdeu tudo. Alguém que perdeu tudo, ela tem coragem de fazer tudo para conseguir se reerguer, para conseguir dar um passo a mais, né? Então meu pai, ele teve nesse espaço de tempo que ele teve que fechar as portas, então eu já estava ali completando meus 18 anos e eu tive que deixar currículo, entregar currículo para poder arrumar emprego. Sim. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, né? Meus irmãos todos muito menores que eu, todos bem mais novos. E aí eu fui trabalhar de promotora de vendas na Vivo. Meu primeiro ponto de venda foi lá na região do Grande Disseu, aí que começa a tua história. Aí onde começa a minha história, porque até o momento meu pai era o meu único chefe. E eu precisei ter outros chefes, eu comecei a trabalhar sob pressão, tive que cumprir metas, eu era a mais nova da equipe, né, dos outros promotores, todos muito experientes, todos já feras em vendas, e eu bem ali ainda, apesar de ter a experiência do comércio, mas não da venda ali, do ponto de venda, de estar cara a cara com o cliente, de bater meta. E aí foi uma experiência que para mim foi transformadora, a Vivo, eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive, porque lá eu cresci muito, sabe? Principalmente sobre técnicas de venda, trabalhar com metas. Sim. E eu era também muito perseguida lá dentro. Era aquela promotora mesmo de rua, Eu ficava num ponto de venda físico. Sim. Eu ficava num ponto de venda físico. E graças a Deus eu consegui me destacar eu passei 1 ano lá, então eu comecei a fazer startup Vivo nas cidades do interior. Legal. Porque me colocaram num ponto que, teoricamente, um ponto de venda que, teoricamente, era o que era mais fraco. Sim. E eu consegui fazer dele o melhor. Uau. Então, eu me destaquei e eu comecei a viajar abrindo a Vivo nas cidades do interior do Piauí. Dando treinamento para as equipes das lojas que iam vender, habilitar aparelhos. Olha aí, gente, mais uma faceta, treinadora de vendas. Fiz isso. Então, isso para mim foi incrível, sabe? Uma experiência muito boa. E daí, depois eu saí.
pra mim já não fazia mais sentido tá lá. Eu vi que eu tava entregando mais do que eu tava recebendo. Entendi. No tempo. Então eu saí, aí eu passei pra atendente de clínica, recepcionista de concessionária, fui pra call center. Nossa. A experiência do call center me deu trauma com ligação, quando o celular toca, eu falei, gente, manda áudio, manda mensagem. É bem interessante. Trauma de ligação. É interessante. Eu tenho uma amiga também que ela passou por uma falência. E nessa época o telefone dela tocava muito das pessoas querendo saber Cobrando. sobre essa história. Não era nem cobrando, era querendo saber dessa história. Então era muita gente ligando pra ela pra querer saber dessa história. E ela traumatizou, não atende. Ela tem trauma com WhatsApp. Ela é péssima com WhatsApp. Não, eu sou muito boa com WhatsApp. Eu vendo casa, carro, o que você quiser. Eu te conto história Por no áudio, WhatsApp. por áudio, vai ser no meu tempo. A ligação, porque eu acho que a ligação ela requer muita energia, muito script, e às vezes você não tá tão, Entendi. sabe? Quero que tu fazia lá, ligação por escrito. Eu tinha que vender jornal. Ai, meu Deus. Assinatura de jornal. Não. Era pesado. E aí, depois disso, com Então, os meus 20... a venda sempre teve na tua veia. Sempre. Legal. E aí, com os 23 anos, eu comecei a vender produto de cabelo. Eu comprei um produto pra usar, gostei. Na época, eu já trabalhava com loja de material de construção. Eu cuidava um pouco da parte de RH, eu cuidava um pouco de vendas. Que era do teu pai, ou não? Isso. Teu pai já estava voltando. Já estava no meio familiar. E aí, foi quando eu comecei esse hobby. Eu disse, isso é legal, isso dá dinheiro. Isso foi na época que os matizadores para cabelos loiros estavam em alta. Sim, lembro. E aí eu peguei o vidrinho do produto, eu estava fazendo faculdade de psicologia na época, não concluí a faculdade, mas cursei também. E eu levei para a faculdade e vendi as amostrinhas para as minhas amigas e foi um sucesso. E daí começou o negócio. Meu Deus, que legal. E aí tu chegou a abrir uma loja? Sim, a gente abriu loja, ficou por 10 anos no mercado. Foi mesmo? Como era o nome da tua loja? Planeta Blonde Cosméticos. Oh, uau, que legal. E isso aí, lá no Disseu? No Disseu, depois passou pro shopping. E aí foi quando deu uma virada de chave na minha vida, né? E eu passei, dos meus 8, 10 anos até os meus 29, 30 anos atrás de balcão de loja. Sim. Bem varejo mesmo. Bem varejo e bem distante do mundo que eu queria viver. Apesar da loja, ela, pra mim, financeiramente, sempre foi sensacional. Mas foi algo que pra mim já não me dava mais muito prazer, brilho nos olhos, né? Prazer. Eu me sentia muito presa e pra mim era algo que tinha passado. Então eu passei a loja pra minha irmã, e ela já trabalhava comigo, ela sempre trabalhou comigo. Existe ainda a loja? Ela ainda existe virtualmente. Legal. Mas eu falei pra ela, daqui pra frente é você e ela, eu tô realmente entregando pra você um filho. E aí foi quando eu migrei, fiz essa transição para o business de hotelaria, de hospedagem, né? E essa virada de chave, ela veio por esses questionamentos sobre qual é o meu propósito? Será que é isso aqui que eu quero viver? Certamente, porque eu vi que eu estava realmente ali naquele negócio, pelo financeiro, ele já não me dava mais prazer. E é difícil, porque toda transição, por mais que ela seja por algo que vai te dar mais propósito de vida, que vai te dar mais sentido, ainda assim é um luto que você vivencia. Sim. E você vai passar por aquele período do deserto. E muito interessante você falar isso, porque também foi uma das pautas aqui dessa temporada. Você entender o que você é boa, entender o que você influencia, o teu raio de graça ali, que é para você acelerar o seu propósito. Isso tem muito a ver também lá com a teoria do Ikigai, acho que tu deve conhecer. São 3 perguntas que a gente se faz. O que eu posso ser muito boa? O que o mundo reconhece que eu sou muito boa? E o que o mundo precisa desse produto ou serviço e eu posso ser paga por isso. E aí, às vezes, você tem a resposta de 1 ou de 2, você não tem a resposta da 3ª e da 4ª. Então, você não vai conseguir ser a melhor naquilo, ser reconhecida naquilo, porque uma hora isso vai barrar. E isso foi muito o que aconteceu comigo no serviço público, né? Como eu estava te contando atrás das câmeras, eu era servidora pública. E aí, uma hora não começou a fazer sentido. Porque eu escolhi o meu cargo público pelo edital, pelo salário. Pelo salário, pela carga horária. Olha, aqui eu vou trabalhar só 6 horas por dia, vou ganhar X mil reais. É esse aqui que eu vou fazer. É aqui em Teresina, não precisa ir embora. Esse aqui é o meu concurso dos sonhos. Bastou. O primeiro ano foi feliz demais. Segundo ano, comprei apartamento, casa, viajei. Terceiro ano começou, não
não é tão legal assim. Que de fato ficou sem propósito, sem sonhos. A mesmice, A né? mesmice. Aí é onde casa com essa tua inquietação, né? Essa tua vontade de viver que você estava falando pra gente. Como que você vai ter vontade de viver se você se pega sem sonhos, sem dar o próximo passo? Porque parece história de pobre menina rica. Você tá falando isso porque tinha dinheiro. Mas não só isso, né? A gente sabe que o dinheiro ele é uma ferramenta de consequência, muitas vezes, do que você faz muito bem, como você tá com o estado de espírito. Aí onde entra a espiritualidade, você tem muito forte, a fé. Eu acredito que a fé, ela é o que vai fazer, de fato, você entender quem você é nesse mundo. E fala um pouco pra gente da tua fé. Você é uma mulher que move outras mulheres pra isso, né? Quando você me chamou a atenção, eu confesso que eu lembro agora da política você falando, mas o que me chamou a atenção foi um vídeo seu que eu vi com as mulheres em cima do morro orando. Eu digo, opa, aqui tem uma coisa diferente. E eu queria que você falasse disso, né? Da Jéssica como missionária, da Jéssica cristã, que move outras mulheres para jejuar, para orar. Como que começou a tua história com Cristo? Então, eu praticamente nasci no evangelho. Eu nasci numa família que não era evangélica, mas tinha uma tia. Deus já tinha plantado uma semente. Foi, inclusive, através dessa tia que todos os meus tios, eles foram pro cristianismo. Eles foram para a igreja. Então, toda a família foi transformada através daquilo. E a minha tia, eu sou a neta mais velha dos meus avós, consequentemente a sobrinha mais velha. Eu fui a primeira, então... Ela era um moldezinho. E a minha mãe, ela engravidou muito cedo, ela tinha 19 anos quando ela engravidou de mim, e essa minha tia, ela é mais velha que minha mãe. Então eu era o xodó da família, só tinha eu. Então ela me levava muito pra igreja, né? Nos domingos ela me levava para os retiros, para os acampamentos. Então eu fui doutrinada desde muito cedo no cristianismo. E eu louvo a Deus por isso, porque isso me impediu de andar por muitos caminhos errados. Apesar de que eu andei com muitas pessoas erradas na minha adolescência, mas eu sempre tinha aquela consciência de eu só posso ir até aqui. Daqui eu não posso. E eu sempre tinha aquela consciência pujante em mim de Deus tá vendo, Jesus tá vendo o que tu tá fazendo. Né? O temor, ele é algo tremendo. Eu tava conversando com meu marido sobre isso. Nossos filhos, eles vão ter essa bênção de nascer num lar cristão. E aí eu me questionando, eles vão conhecer o mundo, é óbvio. Por quê? Porque eles não vão ficar numa redoma, por mais amigos da igreja que a gente tenha. A escola, eles vão ter amigos que não são cristãos, vão ter acesso. E eu fico me questionando, como que vai ser isso? E é essa a resposta que você trouxe. Eles vão ter o temor, eles vão saber o que é certo, o que é o errado, e eles vão ter a possibilidade de dizer não pro errado. Sim, e é exatamente para isso que eles estão sendo forjados, né? Porque, como a Bíblia fala, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. Os nossos filhos, eles são lâmpadas que vão iluminar a escuridão do mundo. Então é para isso que eles estão sendo forjados. Eles vão lá para influenciar, para resgatar aquelas crianças, aqueles adolescentes que muitas vezes podem estar perdidos, sem direção. Eles vão ser aquela vozinha que vai dizer no ouvido assim, ei, não faz isso não que é errado, não faz isso não que tu vai se dar mal. Ou às vezes até o comportamento deles de dizer não ou de se negar já vai constranger o outro. Exatamente. Quem é esse Deus aí que tu segue, que eu quero conhecer também? Exatamente. O cristianismo, ele é a régua moral da sociedade. Não adianta querer... De onde vem a regra moral da sociedade? O que ainda mantém o equilíbrio da sociedade que a gente vive, do mundo, são os valores cristãos. Se a gente tirar os valores cristãos, de onde vêm esses valores? Que livros ensinam esses valores? Se primeiramente não tiver vindo da Bíblia. Sim. A gente estava no evento de cultura aqui da nossa empresa e eu trouxe para eles esse discernimento, que a palavra de Deus é muito clara para mim, ela traz 3 pontas. Primeiro, sem dúvida, a identidade. A palavra diz quem nós somos, né? O que nós somos em Cristo, o que Deus quer pra gente como cristão. Que aí você falou, ser sal e luz nesse mundo, ser flechas que acertam alvos. Então, trazer identidade. A gente sabe que a sociedade ela se perde muito por falta de identidade. Segundo, sem dúvida nenhuma, os valores morais. Humildade, empatia, amor, bondade, são os frutos do Espírito Santo, né? Domínio próprio, mansidão. Então, a Bíblia nos ensina, através das referências, os heróis da fé e próprio Cristo como referência, de o que nós devemos seguir como uma pessoa que veio ao mundo. Nos meus cursos, eu costumo dizer que,
Você não precisa ser crente ou precisa ser católico, mas não tem como você dizer que a Bíblia é uma mentira, porque ela é provada filosoficamente, historicamente. Então, Cristo existiu, mesmo você não acreditando que ele é filho de Deus. E ele existiu e ele é uma referência máxima para nós pessoas. E terceiro, a Bíblia traz fé e esperança. Então, é lá que a gente tem nossas profecias, é lá que a gente tem isso de você acreditar naquilo que você não pode ver. E tudo isso aqui embalado é na palavra de Deus. Meu marido fala uma coisa assim, ele diz assim, gente, é só na igreja que todo domingo tem uma pessoa falando isso de graça, não te cobra nada e as pessoas não vão. Então, imagina tu ter a possibilidade, Jesse, de todo domingo tu tá sendo renovada pela palavra, alguém te ensinando, alguém te direcionando. Aí vem aquela história, mas tem pastor que é isso, tem padre que é aquilo, que não sei o quê. As pessoas, elas se perdem porque elas fogem do que a palavra diz pra elas. E fogem do referencial. Exato. O referencial é não Cristo. Não são eles, né? É Cristo. Então, assim, é tremendo. Pra mim também transformou a minha vida. Mas continua, né? A minha não é a tua. Não, mas eu gosto de ouvir. Tô aprendendo muito aqui com seus relatos. Nossa, minha cabeça já tá aqui fervendo. Eita, meu pai. Daqui a isso é um projeto. E aí, já vim de toda essa trajetória, né? No cristianismo. Mas eu sempre tive muito receio de liderar dentro da igreja. Eu sempre fugi. Eu sempre tive temor e tremor de liderar qualquer coisa que fosse dentro da igreja. Achava que não tinha capacidade ou não estava pronta? Não me sentia digna. Digna, merecimento. Não me sentia digna e sentia o temor mesmo da parte de Deus, de não me sentir preparada ou capacitada o suficiente para estar à frente daquilo. Eu sempre olhava para os líderes e sempre via assim, não, mas eu não sou tão boa quanto ele. Eu ainda preciso melhorar, sabe? Aquela ânsia do querer mais para você chegar a determinado ponto, sendo que o que nos faz chegar a determinado ponto e nos faz crescer em conhecimento é aplicar o conhecimento que a gente tem. Então, isso foi uma outra chave que virou na minha vida. Então, foi diante de um momento de dor que eu vivenciei, que Deus ele trouxe ao meu coração o projeto que é o Chamadas ao Monte. A gente vai agora já para a 3ª edição. Que só cresce, né, amiga? Para a glória de Deus, porque não é sobre mim. Sim. Eu falo, Senhor, a tua misericórdia é muito grande, o Senhor usa cada tipo de gente. O Senhor usa cada tipo de gente. Mas, assim, o Chamadas foi uma ordenança de Deus. Foi uma ordem mesmo, faça. Então, e não obedeça não, pra você ver. E aí eu ainda questionei, eu falei, Senhor, mas o Senhor tá falando pra eu fazer algo tão grandioso, pra eu levar mulheres pra um propósito tão grandioso, passar 24 horas e ali num processo de jejum, de leitura da palavra, de oração, porque não é um momento de descontração, não é um momento realmente de diversão, é de entrega e de busca. Então, não é fácil você achar quem está disposto, sabe? O jejum, ele é um desafio para muitas pessoas e lá tem sido um romper muito grande de Deus, principalmente na parte do jejum. Porque no jejum, a ciência explica os benefícios do jejum, né? Para a questão de renovação celular do corpo, dos neurônios, sabe? A sua mente, ela fica mais limpa, ela fica mais aberta para você compreender o mundo ao seu redor e, consequentemente, para você ouvir melhor a voz de Deus. Então, Deus ordenou. E eu ainda questionei, eu falei, Senhor, mas eu vou entregar o que para essas mulheres? O Senhor tá vendo que eu tô aqui nesse momento tão difícil, eu vou entregar o quê? E Deus disse, vá, chame as mulheres que eu vou fazer. E assim ele tem feito. Eu digo que o Chamadas, ele é um ajuntamento santo. Porque não é um evento, eu falo que não é um evento, não, é um ajuntamento mesmo, é um momento mesmo, assim. E de liberdade que muitas mulheres às vezes não têm nas suas congregações, nas suas denominações, nos seus movimentos cristãos, e elas têm a liberdade de adorar a Deus da forma que ela entender que deve adorar, da forma que o coração dela pede para adorar. Eu acho que isso é o que é mais marcante nos Chamadas. Amém, olha aí, glória a Deus. E que acontece num ambiente que é nosso, na Chácara Legado, né, que a gente aluga para hospedagem, para eventos, e que o Senhor também está nos conduzindo para esse momento de busca da presença dele. Fala mais da chácara. Então, quer dizer que se eu quiser fazer um evento lá para os meus colaboradores, aí vocês alugam. Ou eu quero passar um final de semana com minha família, e vocês alugam.
A Chácara Legada é uma casa, né? Você sente... Lá é um lugar diferente. Não é porque sou eu quem administro. É que é do Senhor, eu administro. Mas lá tem uma atmosfera realmente diferente. Quem chega lá sente imediatamente. Primeiro que é um lugar que é consagrado ao Senhor constantemente. Mas lá em si tem uma atmosfera diferente. O lugar é agradável, fica numa região mais alta de Teresina. Apesar de ser pertinho, fica dentro da cidade, já é região urbana, já é área urbana, mas é muito cercado de verde. Fica onde? Fica na região sudeste. Sim. Região sudeste, no bairro Todos os Santos. Sim, sim. Então é pertinho, acesso asfaltado até a porta. E é uma chácara, mas ela é toda moderna. Tem os quartos confortáveis, tem televisão 75 polegadas nos quartos, tem Alexa, ar-condicionado, TV, Tem Alexa, câmera, Netflix, a internet de altíssima velocidade. Meus filhos chegam assim no lugar e dizem, meu Deus, aqui é um hotel, esse Netflix não presta, esse YouTube. Tem Netflix, Amazon, tem tudo, filha. É uma chácara pra você se conectar com Deus e com você mesmo, mas tem um conforto. Sim, você tem que ter, né? Tem que ter. O paladar não retrocede, Tem minha que gente. Eu dizia isso muito. Ai, meu Deus, eu não tenho paciência pra interior, pra sítio. Só que quando o bicho pega, tudo que eu quero é ficar calado olhando pra um verde. É impressionante. Então, tal que eu me mudei recentemente, a gente tá morando num condomínio, e eu escolhi o condomínio por causa do verde do condomínio. Porque imagina, a gente tá todo tempo assim, fechado entre paredes. Eu morava num apartamento fechado. As crianças iam pra escola, ok, a escola dos meninos é gigante, tem muito verde, mas entre paredes. Então, a tua cabeça fica todo o tempo sem criatividade, sem conexão com Deus. Porque planta é criação de Deus. Experiência própria muda o curso do cérebro. Olha aí. Quando eu tô lá, eu me sinto bem menos estressada, eu acordo mais descansada, com vontade de viver. Acho que tudo melhora, assim, o clima, a atmosfera, você tem mais vontade de buscar a Deus, você vê Deus, você sente Deus em tudo, você olha pro verde das árvores, você olha pro canto dos pássaros, você olha pras nuvens passando. O jeito dela rindo. Meu Deus, é incrível. E aí você sobe o Monte Legado. Aí, querida, você vê as estrelas bem de pertinho, é sobrenatural. E hoje tu lidera dentro da igreja? Não. Mas chegou o tempo. Eu sirvo na mídia da igreja. Sim. Ah, tá. Eu faço, fico ali um pouquinho na parte de gravação, edição, na captura de imagens, dos takes, né? Mas nos bastidores. Me fala uma coisa, você vai pra cima de trio elétrico, você fala pra mulheres, você tem uma comunicação, uma oratória incrível. E obrigada, vindo de você. Como que você enxerga isso no sentido hoje? Porque o maior medo é o medo de falar em público. E ainda é pra mim, tá? Eu ainda gelo quando eu venho aqui. Aí, eu não me sinto confortável de estar aqui, não, tá? Depois vamos falar sobre isso, porque tem mulheres inteligentíssimas que tem que estar na internet falando delas, do trabalho delas, tem que estar em palcos, porque eu entendo... Quando eu digo palco, gente, não é você ter um palco igual a mulher que você instala um telão de LED, não. O palco da tua vida, né? Às vezes são chamadas a entrevistas, a podcast, ou a palestras, e a gente sabe que palestra é uma exposição do teu trabalho muito grande. Até os próprios stories é o seu palco, né? Os stories, e tem muito medo, porque é exatamente isso, é o maior medo de falar em público. Só que aí onde tá? O medo não é de falar em público, o medo é de quê? De errar. De errar, porque vai ser criticada. E você foi pra política, botou a cara na política, que é o mal que a gente já falou aqui, né? Foi muito criticada, mas eu quero que você fale isso pra gente, né? Sua oratória, sua forma de falar, de pensar, não ter medo de falar. Eu tava vendo teus stories hoje e tu falou assim, eu não vou falar mais de política, não, porque vai que derruba minha conta. Então tem tudo isso. Fala pra gente, como que tu pensa sobre isso? Eu tenho esse senso de urgência e de revolta dentro da minha alma. Isso nasceu comigo. Desde as épocas de colégio que eu já tinha uma revolta. Aquele senso de justiça, sabe? E então, às vezes, assim, não, se for pra eu dar a minha opinião em partes, eu prefiro ficar calada. Sim. Porque realmente minha conta, por ela ser grande, é uma conta verificada, é uma conta que hoje 70%, 80% dos meus seguidores estão fora do Brasil. Fora do Piauí. Fora do Brasil também tem um percentual. Mas então, assim, tá principalmente no eixo Rio-São Paulo. Legal. Então, eu sou seguida por muitas autoridades, muitos políticos relevantes do Brasil. Então, isso gera na minha conta, ela é muito visada. Então, eu de vez em quando eu posto alguns vídeos, algumas coisas, tem um vídeo lá que eu postei que tem uns 3 meses, ele me dá quase
2.000 seguidores por mês. Nossa Sim, eu tenho que movimentar, então ele é todo tempo repostado, recompartilhado. E eu fico recebendo notificações, então o engajamento cai, eu começo a ter alguns bloqueios. Aí eu falo, agora eu vou quietar um pouquinho pra ver se eles me esquecem, pra eles falarem assim, não, ela não tá postando não. Então assim, a política pra mim, Jaciara, ela sempre foi um objetivo meio. Sim. Ela nunca foi um objetivo fim. Porque eu acho que se você olha pra política para ter um fim nela mesma, ela perde o propósito. É porque político ele não é, né? Ele está político. Está, né? Nós somos seres políticos, todos nós fazemos políticas constantemente, né? Mas mesmo no sentido de cargo eletivo, de disputa eleitoral. Então hoje eu sou presidente estadual do PL Mulher Piauí. Então hoje eu sou a representante da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no estado do Piauí. Eu sou o ponto de comunicação dela como estado, né? Do movimento de mulheres daqui. Então, como eu disse, a política ela sempre foi um objetivo meio. Por quê? Porque a política, ela me abriu portas, ela me fez conhecer pessoas, ter acessos que eu, só sendo empreendedora, eu não conseguiria. Sim. Sabe, me trouxe conhecimento. As disputas eleitorais que eu tive a oportunidade de participar me amadureceram, sabe? Tocaram, porque a política, ela te coloca numa vitrine. Que te coloca numa vitrine com a boca amordaçada. Uau. Que você é atacado, xingado, chicoteado, caluniado, passado para trás. E você não pode falar muita coisa. Né? Subtende-se que tu tá entrando naquele jogo e tu decidiu jogar. Você decidiu jogar? Então a política ela não respeita a tua história, a política ela não respeita se tu tem pai, mãe, filho, se tu tem uma reputação, porque eles atacam principalmente quando você é mulher. Você vê que os homens, isso é cultural, o homem ele não liga tanto assim pra reputação. Como nós mulheres. A mulher, ela zela muito pela reputação, até pela família, pelos filhos, e, né? Tem muito essa questão da fragilidade. Então, a mulher, ela é muito atacada na reputação. E a grande maioria faz o quê? Retrocede. Entendi. Então, eu amadureci muito nesse sentido. Doeu muito, ainda dói às vezes, mas não como doía antes. Então, eu digo que isso foi um processo de amadurecimento que nenhuma pós-graduação, nenhuma imersão consegue te trazer, é só a prática. Mas é muito doloroso. Né? Então, hoje as pessoas olham e falam assim, mulher, como é que tu consegue passar por isso? E nem eu digo, de onde eu venho? Isso é fichinha. Um haterzinho na internet é fichinha perto da política. Não sei se ele liga, mas... Mas então tu não pensa em se candidatar de novo? Olha, eu nunca digo nunca. Mas o meu propósito na política, ele tem se cumprido diariamente, que é exatamente estar aqui com você, conhecer várias outras pessoas que eu conheço, me conectei com muitas mulheres, conheci muitas pessoas que me ensinaram, que me deram oportunidades. Muitas das mulheres que hoje caminham comigo, eu conheci através da política, dos ambientes em que eu fui inserida, muito daquilo sobre ser sal e luz. Legal. Sobre ter coragem de enfrentar ali, de estar ali, realmente de se posicionar em determinado lugar, sabe? Então, esse é o meu propósito, influenciar. Sim. Me conectar, poder ser um instrumento de transformação na sociedade. E isso não necessariamente... empreendendo num monte com as mulheres na política. Sempre. Vamos falar da faceta missionária. Eu, assim, tenho o maior respeito, sabe? Por quem é missionário, por quem serve, por quem tá ali no terceiro setor mesmo. Não é algo, assim, que é comum na minha vida. Não é algo, assim... Eu, óbvio, ajudo campanha financeiramente, mas servir com a minha hora, com o meu trabalho, eu ainda nunca tive essa experiência. E eu vi você fazendo isso. De onde vem isso? De onde vem esse descer do salto mesmo, ir lá e ajudar? Isso tem alguma coisa a ver também ali com a política que te levou? Porque a política, ela é para lutar por isso também, né? Mas fala um pouco dessas experiências. Então, a missão, ela vem desde sempre, né? Eu sempre fui muito apaixonada por missões, eu sempre gostei de missões urbanas, sempre gostei de evangelismo, sempre fiz evangelismo nos bairros, nas casas, sempre gostei muito desse ID, até porque isso me dá um senso de propósito, me dá um senso de dizer, Deus, eu tô fazendo algo pela tua obra, eu tô sendo um instrumento de transformação. Eu tô fazendo aquilo que a tua palavra diz, né? De ir em todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas viagens missionárias no interior do Piauí, passei 10, 15 dias realmente deitada em chão de escola, andando de pau de arara, com um baldezinho de água para banhar por dia, que eu dividia metade de manhã, metade à noite. Você escolhia, ou você banha todo de manhã, ou você banha toda a noite, ou eu dividia. Então, você viu a pobreza ali cara a cara, você né? Você vê coisas absurdas que você não imagina que acontece.
sabe? Que estão escondidas, obscuras, muito bem guardadas e debaixo do olhar de muitas autoridades que fazem vista grossa. Então, assim, e hoje, o Chamadas ao Monte, ele é uma continuação dessa missão, só que de uma forma diferente, né? Fortalecendo mulheres para que essas mulheres possam ter sua identidade firmada, possam entender de fato o que Deus quer para a vida delas, para que elas possam se posicionar. Bom. Então, hoje eu vejo a minha missão nesse sentido, apesar de amar muito missões, sim, e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de ir. Eu tive, ano passado, na missão que teve em Timon, estive lá, inclusive, palestrando para os jovens que vieram de fora. Então, assim, eu amo missões. Eu acho que... Mas a missão, ela não é só quem viaja, não é só quem vai. Missão, ela é todo dia. Missão é na cidade, missão, sim, é no nosso trabalho. Todo mundo precisa, exatamente, né? Missão é na empresa, missão é na escola, na faculdade. Então, a gente tem sempre que ter essa mente missionária. De dizer, eu tô saindo de casa, mas eu vou com uma missão. De encontrar alguém hoje que eu possa impactar a vida dessa pessoa positivamente. Uau, é isso. Vamos lá, voltar para a caixinha da empresária. Fala para essas mulheres, assim, o que tu acredita que é o maior desafio de empreender no Piauí? Eu acredito que a questão econômica mesmo do nosso estado, né? O Piauí, ele é o estado mais pobre do Brasil, é que tem o maior índice per capita do Brasil. Você vê que hoje está até tramitando na Câmara para ser reduzido o número de deputados federais do Piauí. Por quê? Porque o número de pessoas do Piauí está diminuindo. Nossa, o número de moradores do Piauí está diminuindo, não está crescendo, estagnou. Por quê? Tem muita gente indo para fora. Muita gente indo para fora em busca de oportunidades. Nossa. Sabe? Mas assim, eu acho que quando você trabalha direitinho, quando você faz o que você gosta, eu acredito muito, Jaciara, naquilo que você faria até de graça. Eu acho que você tem que trabalhar com aquilo que você faria até de graça. Porque se você faz até de graça, imagine pagando. Então você tem que ter amor. Você tem que, quando alguém mandar mensagem no teu WhatsApp e perguntar quanto é que custa, você atender aquela pessoa como se você estivesse, sabe, vendendo para ela uma pepita de ouro. Sim. Eu vejo muito isso, porque se você não colocar amor, se você não colocar o seu coração naquilo ali, você pode estar com o melhor negócio do mundo. Não prospera. Ele não vai prosperar. Então, você tem que trabalhar com o que você, primeiro, sabe fazer e com o que você gosta de fazer. Porque você pode saber e você pode não gostar. São duas coisas diferentes. Tem coisa que eu sei fazer, mas eu não gosto. Exato. Então, parte principalmente desses dois princípios. O que você sabe fazer e o que você gosta de fazer. Eu concordo muito com você. E aqui no Piauí, tem poucas pessoas poucas que eu digo assim, para o que o nosso estado precisa, fazendo bem feito o que gostam, tão tal que se destacam logo, né? Sim. E ali se destacam. E até algo que uma vez eu escutei assim, Jarraça, até quando você vai ficar no Piauí? Sai daí, aqui é melhor, isso. E eu sempre me questiono, imagina se toda vez que você estiver crescendo, você vai sair do Piauí. O Piauí vai ficar o quê? Então, quer dizer que todas as pessoas boas vão ter que sair do Piauí. Então, a gente tem que pensar nisso, tanto como empresário, apostar aqui. Eu sei que é mais desafiador, é como se a gente tivesse... É uma missão, você está sendo missionária. É, exatamente. É como se a gente tivesse que estar tirando leite de pedra, mas ao mesmo tempo também eu vejo como um mundo de oportunidades, entende? Porque tem um chão aí para desbravar. Então, é como você falou, tem que ter muito sangue no olho, muita energia mesmo. Mas fala para mim... para as mulheres, imagina aqui que tem mulheres assistindo a gente que quer entrar na política, que quer liderar, que quer ser essa voz de referência, já que você passou por isso. Hoje a política precisa de mulheres? A política precisa de mulheres que entendem a sua missão de influenciar, e a gente não está falando, quando eu falo de a política precisa de mulheres, não necessariamente em cargos eletivos, para você disputar uma eleição. Porque ali a gente sabe que são 11 deputados federais, são 29 vereadores, não tem espaço para todo mundo. Mas tem espaço, desde a associação de moradores do seu bairro, tem espaço para você trabalhar. Tem pessoas ali precisando serem lideradas, serem cuidadas, serem direcionadas. Do conselho de classe da sua faculdade, da escola, sabe? De cargos dentro das empresas, de conselhos dentro das empresas. Então, tudo isso a gente precisa de mulheres, para influenciar, de mulheres de valores, mulheres de princípios, para estarem liderando e influenciando, sabe? E a política também, por exemplo, a gente fez agora, através do PL Mulher, em agosto Lilás,
que é o mês de combate e conscientização contra a violência contra a mulher. Então, a gente pintou o rosto com a maquiagem artística, a gente foi pra rua e a gente viu o impacto das pessoas. Isso é política. Porque muitos homens olhavam e se assustavam, talvez nunca tivessem visto um rosto, né, machucado daquela forma, apesar de ser uma maquiagem, mas aquilo entrega uma mensagem muito forte. Esse final de semana agora a gente teve na ação do Setembro Amarelo. A gente foi para Raul Lopes e entregou um cartãozinho dizendo para as pessoas: a sua vida é importante, com uma faixa de abraço grátis. Impressionante como o semblante das pessoas mudava imediatamente quando a gente entregava. Ela passava ali, né, com a cara fechada e tal, deveria estar dizendo: ai, que calor essa cidade, que eu tenho que ficar caminhando. Sim. E a gente falava: a sua vida é importante, abrir o sorriso. Isso é política. E através da política é uma ferramenta. Então, assim, tem muitas áreas que a gente pode influenciar. A gente tem o PAB, que é o Programa Alicerça Brasil, que a gente se reúne uma vez por mês para falar da política na prática, como ela influencia na nossa casa, na conta de água, na conta de energia, na criação dos filhos, no supermercado. Isso é política. As pessoas confundem muito política com eleição. Sim. Eleição é o que acontece de 2 em 2 anos. A política é isso aqui que a gente está fazendo. Show. A política está em todo lugar. Falando sobre isso, né? Trazendo consciência sobre isso. Uma salva de palmas, viu? Estou boquiaberta. Estamos fazendo política. Amiga, estamos caminhando para o nosso tempo final. Foi incrível. Passaria a tarde inteira falando sobre isso. Passou rápido. Tenho aqui presentes para ela. Ó, sem mimimi aí, ó. Não é nem a sua frase, mas é a sua frase. É o complemento da frase. E aí é um convite para você estar com a gente, uma mulher que age nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Você já é uma mulher que age, agora vai ser efetivamente uma mulher que age. Temos presentes também da Smart Games, que é a nossa loja. É muito presente. E a Up Pelúcias. Eu não sei se tu tem irmão pequeno, sobrinho pequeno. Tenho, e tem uma Megan também. Que vai amar isso aqui, minha cachorrinha. A Megan cachorro. Esse é uma bolsa, ó. Esse é uma bolsa, a mochila pra Megan. Aqui as coisas da Megan vai aqui dentro. Gente, ela acabou de dar ideia. Eu vou botar, quando eu for levar o dólar pro pet shop, eu vou botar as coisinhas dele aqui, né? Tô muito mãe de pet. Muito mãe de pet. Olha aí pra você. Se eu amo. Olha isso aqui. Gente, muito presente. Eu sou dona dessa loja, mas eu adoro os presentes que dou dessa mesma loja. Você sente presenteada, né? Porque, mulher, isso aí, né? Hoje em dia, isso é vida. Isso é uma power bank, gente. A minha estourou. Olha só, chegou numa boa hora. Chegou na hora certa. Amiga, finaliza falando pra essa mulherada aí uma frase, uma mensagem final para que elas se motivem a se posicionarem, a se conectarem com Deus. Primeiro, quero convidar você, mulher que está nos assistindo, para estar com a gente no Chamadas ao Monte agora, edição de outubro, que é dia 25 e 26 de outubro. Acho que não estou errada, né? Um sábado e um domingo. São vagas limitadas, mas eu tenho certeza que vai ser um renovo de Deus para a sua vida. E mulher, se posicione, tenha coragem de ser quem Deus te chamou para ser, sem se preocupar com quem vai achar legal, com quem vai te criticar. O importante é você estar em paz com a sua consciência e você acordar tendo convicção do seu propósito, de que você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. E te agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho de toda a equipe, todo mundo muito maravilhoso, muito receptivo. Tem que ser. Passarem o dia todo aqui conversando. Obrigada pelos presentes. Arrasou. Gente, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Então, curtam, compartilhem. Estaremos aqui nos próximos episódios. Beijo.